Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e dessa vez para falar da estreia do Vasco na temporada 2020. Primeiro vídeo aqui analisando um jogo nessa temporada, e eu já faço convite para você que está chegando agora aqui no canal para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e deixar seu comentário também, inclusive a galera que já faz parte do canal há mais tempo, falando o que vocês acharam dessa estreia, desse Vasco 0, Bangu 0. Bom, é óbvio que não foi o resultado esperado, mais de 18 mil pessoas em São Januário, uma expectativa muito grande, principalmente em relação à estreia do Cano. Foi a primeira partida do Vasco na temporada, mas um jogo também que marcou o retorno do Abel Braga ao comando técnico do clube após 20 anos e a estreia do atacante argentino, o único reforço anunciado pelo Vasco até agora na temporada. Mas não foi a única mudança no Vasco nessa partida. É um Vasco bem diferente em relação ao que terminou jogando com o Luxemburgo, na verdade, bem diferente em relação ao padrão adotado pelo Luxemburgo em 2019. O Vasco jogava no 4-3-3, ali com Lucha, 3 volantes, 2 saindo um pouco mais para o jogo, o Raul pela direita, o Marco Júnior pela esquerda, depois entrou o Guarim fazendo essa função também, 2 pontas abertos, o Rossi Marrone com velocidade e um centroavante que terminou a temporada sendo o Ribamar. Esse time do Abel Braga que foi a campo, que deve ser a tônica dessa equipe nessa temporada, deve ser a forma principal de atuar nessa temporada, já foi completamente diferente. O Vasco começou a partida num 4-4-2, mas na verdade quando tinha posse de bola, se posicionava quase num 3-1-5-1. Vou explicar isso mais ou menos aqui. Vasco, para fazer a saída de bola, fazia com os 2 zagueiros e o Bruno Gomes no meio. O Bruno Gomes, para mim, o melhor em campo nessa partida. Jogou demais, acertando praticamente todos os passes, bola longa, fazendo os desarmes, fazendo as coberturas, se aproximando do ataque para fazer a pressão alta assim que o time perdia a bola. Para mim, o grande destaque desse time. Então o Vasco saía ali com Castão, Werley e Bruno Gomes fazendo essa primeira saída. O Raul um pouco mais à frente para ser o homem da opção do passe, para desafogar, e o Vasco tinha depois uma linha de 5 ali, o Henrique muito afundado pela esquerda, o Thales Magno um pouco mais por dentro, o Marrone mais centralizado, mais com liberdade de flutuar pelo meio, o Gabriel Peck e o Pikachu pela direita, ou seja, os 2 laterais formando a linha junto com os meias, que na verdade são atacantes. O Vasco não tem esse meia de criação, já fiz um vídeo aqui analisando, e isso faltou muito nesse time do Vasco, e o Cano ali mais à frente. O Cano, como já tinha feito aqui na análise, aqui, inclusive, não é um atacante muito participativo no jogo. Não é aquele atacante que vai buscar a bola lá atrás, construir jogada, cair pelo lado, buscar o drible. Não é. É um finalizador. E isso ele mostrou muito bem, principalmente no segundo tempo. 2 bolas que ele concluiu foram em gol. Ele concluiu rápido a jogada, uma de fora da área e uma dentro da área no passe do Castan. Ele concluiu rápido. Mas ele não teve o volume de oportunidades que deveria ter tido num time que teve a quantidade de posse que o Vasco teve. O Vasco dominou o jogo inteiro contra o Bangu que muitas vezes apronta para cima não só do Vasco, mas de das outras equipes grandes do Rio de Janeiro também. Normalmente tem um time forte, tem que parecer um time mais frágil do que o ano passado, sem o Marco Júnior, sem o Yaya, por exemplo, jogadores que foram destaque no ano passado, sem esqueci agora o Lessa, Anderson Lessa, que era o artilheiro deles. Enfim, uma partida que o Vasco conseguiu ter uma tranquilidade. Fernando Miguel praticamente não tocou na bola, mas o Vasco foi confuso nessa linha de 5 ali montada, os laterais bastante abertos, Pikachu criando bastante pela direita, mas o Henrique muito tímido pela esquerda, e o Vasco dependia muito ali do último passe para furar de jogadores como Thales Magno, Marrone e Gabriel Peck. O Gabriel, desses 3 mais atacantes, se a gente eliminar ali os laterais, talvez seja quem tem por característica mais qualidade nesse último passe, mas não fez uma boa partida, assim como o Lucas Santos, que entrou também já no finalzinho, entrou no lugar do Marrone, também não fez uma boa partida. E o Thales Magno e o Marrone são jogadores mais de velocidade, não são desse passe curto, são até mais finalizadores do que criadores de jogada. Então o Vasco teve essa dificuldade para criar, conseguir criar com qualidade, principalmente por dentro. Pelos lados criou algumas boas oportunidades, alguns cruzamentos perigosos até no primeiro tempo, que o Cano chegou muito próximo de tocar na bola, se antecipando ao zagueiro, uma boa estreia do argentino, mas levou perigo, na verdade, o Vasco
mais na jogada de bola parada, 2 chegadas ali com o Erley, 2 escanteios com o Erley e depois de uma jogada do Thiago Reis, assim que ele entrou no jogo, uma boa jogada dele pela direita, depois o Marco Júnior acabou furando o voleio e o Marrone perdeu o gol. Normal para quem está em início de temporada, o Vasco só treinou 9 vezes desde que retornou. Os principais trabalhos nesse período são físicos, não são técnicos. Então o Vasco errou muito movimentação, ao meu ver. Além, claro, como já falei aqui, de faltar esse meia central, esse homem do último passe que o Vasco não tem. Inclusive na análise que eu fiz do Abel Braga aqui, acho que ainda no ano passado, no finalzinho do ano passado, quando ele foi anunciado, que sempre foi uma característica dos times dele. O Internacional, por exemplo, tinha D'Alessandro, Alan Patrick, o próprio Valdívia, que passou pelo Vasco agora, mas ele surgindo ali naquele período, ainda muito novo, surgindo muito bem, chegou na seleção olímpica, inclusive. No Fluminense tinha Sornosa e Scarpa, no Flamengo tinha Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim. E no Vasco não tem ninguém. Quem era o camisa 10 em 2019, pelo menos era o dono dela, era o Bruno César, que foi afastado, e isso já foi um grande problema para o Vasco na temporada passada, tanto que o Luxemburgo jogava num 4-3-3 com 3 volantes sem nenhum meia central. O que ele tentou fazer, o que o Abel tentou fazer? Colocar tanto o Thales Magno quanto o Gabriel Peck um pouco mais por dentro para conseguir criar mais próximo do cano, tentar mais jogadas de infiltração, assim como o Marrone. Só que as movimentações não foram bem feitas, em diversos momentos do jogo ficaram meio que um em cima do outro. Tem até uma jogada do Gabriel Peck no primeiro tempo, que ele vinha muito bem, cortando da ponta, e você via claramente o Marrone correndo junto com ele na mesma direção, ao lado dele, até atrapalhando ele. Então teve alguma dificuldade de posicionamento desses jogadores, o que é, como eu disse aqui, normal. É uma filosofia de jogo diferente, uma ideia de jogo diferente, posicionamento diferente. Para o Marrone era muito mais simples, um canhoto jogando pela esquerda como ponta, assim como tinha o Rossi pela direita. Nesse time do Abel Braga já começou jogando com esses externos, que não são nem tão externos, porque jogaram, foram internos, né? Os externos foram os laterais que jogaram mais abertos, mas esses meias de criação de pé invertido. Thales Magno até tentou uma finalização no início do primeiro tempo, mas depois ele pisou pouco dentro da área. O Gabriel Peck é canhoto, jogou pela direita e o Thales pela esquerda. Então muda muito a forma de jogar. Apesar de ser a mesma área do campo, não é o mesmo lado, isso acaba mudando as características de cada um. Acho que normal o resultado, como eu já disse aqui, um desempenho até razoável para uma equipe que treinou muito pouco, que vem de ideias novas, que vem com muito menino, que tem poucas oportunidades ali de mexer no time, de conseguir elevar o nível com a entrada de algum jogador. Então o Vasco joga ali no limite, já não tem um grande elenco formado, tem algumas deficiências, como eu disse aqui, principalmente na armação no meio campo. É um vídeo que eu falo aqui sobre quais as posições mais carentes do time. Eu falo exatamente sobre isso. Eu, como dirigente, teria um olhar mais precavido em relação à chegada de um novo camisa 10, um meia central, alguém que consiga organizar o jogo, que tem esse último passe como característica, o famoso garçom. O Vasco não tem. Em 2019, o garçom do time foi o Rossi, que jogava pela ponta, e o segundo garçom foi o Danilo Barcelos, um cara da bola parada. O Vasco hoje não tem nem a bola parada e nem tem esse poder de criação por dentro. Talvez vá ter um pouco pelos lados ali com o Pikachu, mas falta ainda por dentro para ter essa característica do time, jogando com essa linha de 5 e um centroavante mais fixo. Vai precisar de alguém que resolva ali pelo meio. Acredito que seja uma posição que o Vasco ainda vá no mercado contratar. Mas resumindo aqui, para mim uma boa estreia do Vasco, apesar do resultado ruim, dentro do esperado de uma equipe que está retornando às atividades. Um jogo 4 horas da tarde no domingo, apesar de não estar tão abafado quanto nos últimos dias, ainda é um calor. Você vê, por exemplo, o caso do Germancano, que está vindo de fora, não está habituado talvez a jogar nesse clima. Enfim, um bom jogo do Vasco, com algumas ideias de jogo interessantes para se analisar um pouco mais para frente, ver como vai encaixar essa movimentação, principalmente dessa turma, Thales, Cano, Marrone e Gabriel Peck, que talvez chegue alguém exatamente para a função dele, para ocupar esse lugar dele, alguém mais qualificado, com um pouco mais de bagagem, na verdade, para o menino ser uma opção e não ter que ser a solução do time. Interessante a estreia do Vasco, grande partida do Bruno Gomes, para mim vai ser o dono da posição
Acho ainda uma posição carente também. O Vasco não tem uma reserva para ele, por exemplo. Não tem um primeiro volante, caso ele tenha que sofra uma lesão, seja suspenso, o que é normal pela posição. Mas acho que vai ser o dono, sim. Não, acho que não precisa contratar um titular para a vaga dele. Acho que ele tem condições de ser o titular dessa posição do Vasco. E fez uma grande partida, assim como achei uma boa partida do Raul também. Acabou depois deixando o campo para a entrada do Marco Júnior. Bom, é mais ou menos isso. Vou escrever daqui a pouco a minha coluna, minha crônica lá também para o Lance. Eu vou deixar o link aqui na descrição mais tarde. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário também. Saudações e até a próxima.